Bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico. Meu nome é Tassiane e hoje vamos tratar de guarda familiar e custódia de animais. Nós tivemos uma alteração recente e eu e o doutor Agnello, que também é especialista em direito de família, assim como eu, hoje iremos debater esse tema, então a gente fica esperando que vocês mandem perguntas, participem, para que esse programa seja bem produtivo, né, Agnello? É isso aí, doutora. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial, do nosso programa Radar Jurídico. Vamos, somente eu e a doutora hoje aqui, sem convidados, com bastante tempo para a gente aprofundar nesse tema aí que é recorrente nos nossos escritórios e na advocacia de forma geral, né? Acho que é um dos temas mais... É a matéria que, uma das matérias que mais tem demanda em todas as cidades. E para a gente contar aí com o apoio de vocês, com perguntas, dúvidas e questões, eu vou passar aqui o WhatsApp da rádio, que é o 19 99793 9785. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar de custódia de animais, né, doutora Agnello? Uma lei recentíssima, ela entrou em vigor agora no dia 16 de abril de 2026 e por muito tempo ficou se discutindo. Existe guarda de animal? Né? Que tema, né, doutora? Que tema? Vai tratar o animal que nem se fosse pessoa? Né? Porque na parte do Código Civil, o animal ele é considerado um bem. Uma propriedade. Né? Um semovente, a gente fala, né? Ele é um bem móvel. Então, não dava para você pegar a legislação de direito de família, que aplica só para pessoa, para animal. E os tribunais, numa forma de regulamentar, porque hoje em dia os estudos falam que as pessoas estão tendo mais cachorro do que filho. Né? E como que ficaria isso no judiciário? E as decisões, muitas decisões recentes, estava dividindo o período e os gastos dos cachorros, dos gatos e dos animais que as pessoas tinham. E agora saiu uma nova lei, né, doutor? Isso. É bom a gente até contextualizar isso daí, essa questão da propriedade. A gente pensar ali num animal que você comprou, de um canil, um animal de raça, né, de pedigree. Quando você compra esse animal, você recebe um certificado ali, né? Então ele tem um pedigree e vai ter o nome do proprietário. Então, assim, é uma propriedade mesmo. Por isso que a gente não pode tratar como se fosse um filho, né, doutora? É porque, se a gente for colocar o Código Civil, colocar ele à risca, a gente lê o Código Civil, a parte lá que fala de bens, né, e de coisas, se ele é um bem no divórcio, por exemplo, ele pode ser dividido ou indenizado. Então, era como se o juiz não ia falar, não tem um carro, você não corta no meio. O cachorro seria arrolado lá na parte de bens, falando do Código Civil purão, né? Ele seria lá, eu tenho uma casa, um carro, bens que guarnecem a residência, o cachorro. E o juiz poderia falar assim, ó, o cachorro fica para um e o outro recebe a parte em dinheiro. Ah, mas vamos valorar aí um vira-lata. Bom, esse cachorro a gente pegou de graça na rua. Eu não tenho que indenizar nada. O outro, mas eu ia ficar sem o cachorro. Então, tratar ele como um bem trazia todas essas celeumas, porque tem muita gente que considera o animal um ente familiar. Ele tem um valor sentimental. Mas a gente, como advogado, tentar enquadrar ele também como pessoa e aplicar direito de pessoa nele, também fica um monstrinho, né? É uma encruzilhada, né? E aí eles falam que, na verdade, estavam falando que ele é um science lá, e aplicava ele como se fosse uma ficção jurídica, né? Que nem a pessoa física é uma pessoa física, a pessoa jurídica ela foi criada, ela não existe, ela é uma ficção jurídica, né, de Savigny. E aí eles falariam que o animal seria uma ficção jurídica criada, que ele não é nem bem e nem pessoa, mas ele é uma outra configuração. Eu estava dando uma lida, né, que eu dou aula de direito civil, a parte de direito civil, e estão mudando, colocando uma outra classificação para os animais. E eu creio que era para ficar mais redonda aí no que iria aplicar. Mas agora, com essa nova legislação, das pessoas poderem já requerer
A custódia compartilhada dos animais de estimação, no caso de dissolução de casamento ou de união estável, agora a gente tem uma lei aí que a gente consegue trazer esses direitos para os nossos clientes, né? É isso. E qual que é o ponto principal dessa lei aí, doutora? Você sabe que eu achei engraçado? Que assim, tratou, né, doutor, muito igual o do ser humano, Tá muito aproximado, né? muito aproximado. Então, a regra geral, Só falta, só falta mandar fazer estudo social, né? é verdade, verdade. Vê, a gente está brincando aqui, mas lembra quando a gente fez a entrevista com o Dr. Diego, veterinário? Sim. Que ele falou que o cachorro tem sentimento e dá para ver e fazer tratamento, né, no cachorro. Sim. E eu creio que a gente está falando numa forma simbólica, mas possivelmente daqui a pouco vão começar a juntar laudo de cachorro para a gente impugnar nos processos. Olha, por mais que exista essa lei, né, eu penso assim, eu tenho um cachorro e eu entendo que o animal, ele sabe quem que é o dono dele, entendeu? Ele tem um dono só. É na minha Por exemplo, quando percepção. você chega em casa, ele sabe quem é o dono. Vocês já viram aquele rios que tá no momento agora, que fica lá, coloca a criança no meio e os dois pais, um de cada lado. E aí fica todo mundo em silêncio para ver para quem que o filho vai olhar primeiro. Na teoria ali da postagem, ele olha primeiro para quem ele mais ama, né? O cachorro é assim. Chega você e sua esposa em casa de carro. Vocês descem do carro, abre a porta, ele vai correndo para quem? Para um dos dois só, ele não vai para os dois ao mesmo tempo. Guinelo, para de compartilhar. Ó, a Guinelo já está querendo que a gente faça esse tipo de vídeo e coloca pro juiz, ó. Mas é verdade, o cão ele tem um dono só. E aí fica entendeu? banando o rabo e vai. Sim, é lógico Geralmente que... é quem dá comida, É quem lógico passeia. exatamente. É lógico que todo mundo do ambiente familiar vai ter um carinho e vai ter aquela proximidade com o cão. Mas o cão ele sabe quem que é o dono dele. Isso para mim, é indiscutível, né? Agnello, você pode achar que tem a guarda, guarda não, né? Guarda para humano, mas custódia unilateral, do jeito que você está falando aqui, para alguém, né, ficar que é essa pessoa que o cão intitula dono. Mas a nova legislação, ela traz a mesma regra da guarda familiar humana, que seria a guarda compartilhada. Então, a partir do momento que há um divórcio ou uma dissolução de união estável, a legislação ela traz essa regra que a guarda, a custódia do animal será compartilhada. E interessantíssimo, porque traz aqui questões de que a custódia não será compartilhada em dois casos que têm correspondência com os dos humanos. Com os filhos. Né? Então, aqui fala que se tiver violência doméstica e familiar, ou histórico de risco, essa pessoa não vai poder ficar com a custódia do cachorro. Né? Se tiver algum histórico de maus tratos contra esse cachorro, essa pessoa também não terá a custódia desse cachorro. E eu achei interessante porque essa é a vida real. No Código Civil Humano, se você provar que há violência doméstica, o juiz deve opinar pela guarda unilateral para aquele que sofreu a violência doméstica. E trouxe aqui também para os animais. É verdade. A única questão é tudo muito relativo, né? Mas para mim a única questão é, se há um histórico de violência doméstica, a pessoa que está cometendo essa violência, ela convivia com o animal. Então, assim, eu penso que se não há relação, eu acho que a lei nesse ponto ela é um pouco ela é um pouco equivocada. Por quê? Porque a violência doméstica não significa violência com os animais, né? Então, assim, eu acho que tem que ser estudado o caso, assim, muito a fundo na hora de decidir sobre isso, porque às vezes é um problema que é familiar, é nada que justifica uma violência, né? Lógico, mas que não reflete no animal em si, né? Eu estava lembrando aqui também quando a gente entrevistou falando de violência doméstica, e um dado lá no site do Gov fala
que geralmente as pessoas que praticam violência doméstica contra a família, a mulher, eles fazem esse tipo de violência contra o cachorro, o animal. O próprio site do governo faz essa relação, mas também a gente não pode generalizar, né? É difícil, mas assim, sempre pensando no bem-estar tanto dos humanos, né, como também dos animais, pela prudência é melhor afastar, né? E essa legislação, assim como a legislação de guarda familiar, ela vai trazer também um período de convivência. A grande questão é que as pessoas elas ficam confundindo guarda com convivência, né, doutor? Ah, isso eu acho que O que a gente mais explica dentro do é, é. escritório, né? Que a guarda compartilhada não significa um dia na casa de um, não significa uma semana na casa do outro, não significa não pagar pensão, né? A guarda compartilhada, decisões compartilhadas. Convivência é outra coisa. Pode ter guarda compartilhada e ver cada 15 dias. Pode ter guarda compartilhada e convivência alternada, né? De lares. Mas aqui a do cão, dos animais, no artigo 4º da lei, ele fala que vai ser determinado um tempo próximo, né? Aqui eu acho que seria uma Aqui seria convivência alternada, é isso. né? Ele fica um tempo com um e um tempo com o outro. E diferentemente do caso dos humanos que a gente paga lá, a pensão alimentícia, que inclui tudo, ele fala que a comida, tudo que o animal precisa quando estiver na sua casa, É de quando sua estiver na sua casa, responsabilidade. é sua casa. Quando estiver na casa do outro, é do outro. Apenas será rateado as despesas ordinárias, por exemplo, consultas com veterinário, internação, medicamento, aí serão divididas igualmente entre as partes. Isso essa lei é o sonho de qualquer pai no divórcio, né? Queria que fosse dessa forma com os filhos, né? Para que ele ficasse metade do tempo com os filhos, pagasse metade da despesa e a esposa pagasse metade da despesa, né? Então, Eu falo assim, a doutora Agnello, eu tive uma decisão recente no escritório, que foi a primeira decisão que eu tive nesse sentido. É um juiz de Porto Ferreira, e ele colocou a convivência alternada de dias, e ele tirou a pensão. Porque ele fala que se dorme na casa de um e de outro, nananana, e aí compartilharia. E eu até, conversando com a minha cliente, né, ela falou assim, doutora, olha quanto que eu ganhava de pensão. Se realmente ele compartilhar todos os custos comigo, certamente vai ficar a pensão muito maior agora. então ficou bom para ela. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Porque quando você paga sozinho depois para ter o reembolso da outra parte, é complexo, né? Tem pergunta, Bertinho? Não deu tempo aí. Deu, Beto? Agora, aí, melhorou. Não, posso soltar que agora ele fica. A Renata, ela está fazendo até um comentário aqui, até interessante, que ela falou que acompanhou um caso, né, ela não cita, né, as pessoas, né, nomes, mas ela falou que numa uma separação de conhecidos, foi decidido para uma pessoa ficar com 3 animais, né, ela falou que são 3 cachorros, né, e falou que passou-se um tempo, né, ela não cita se é o casal, né, se é o homem, se é a mulher, entrou em depressão. Porque assim, não foi porque por uma decisão, que ela, acho que até especificando aqui, que ela falou assim, não foi uma decisão assim, que a outra também não queria ficar, é porque uma mudou distante da outra. Impossibilitou Né? o convívio. Impossibilitou esse convívio, e a outra entrou em depressão por causa dos animais. E depois entrou na justiça, ela acabou tendo que mudar perto, até por causa dos animais. Né? Acho que acontecer, né, alguns fatos desses, né? E é até interessante o que os doutores estavam falando, né, nesse exemplo, né? Às vezes quando é perto, né, dá para até, acho que manipular, né? Esse compartilhamento de tempo, né? Agora, quando muda eu tive um caso dentro do escritório que a pessoa mudou de estado. E daí o convívio com o cachorro ficou bem complicado.
né? Então, Só falta pedir para fazer videochamada, né? Então, né? sabe que eu... A sabe, gente brinca, mas assim, é uma situação, uma situação delicada, assim, né? é Mas séria porque realmente, como a doutora falou no início do programa, os animais hoje eles têm um contexto diferente dentro do núcleo familiar e realmente são considerados como membros da família, né? Então essa separação é doída mesmo. você sabe, mas nesse artigo 5º aqui da nova legislação, ele deixa muito claro que animal não é gente. Porque ele traz aqui a possibilidade da pessoa renunciar o compartilhamento da custódia. E falar, não, você pode ficar com o cachorro e eu não quero nada dele. Que não é possível no ser humano, né? O pai não pode falar assim, em que Exatamente. pese há uma renúncia, às vezes, de fato, de alguns pais que abandonam afetivamente os filhos, o cachorro aqui dá essa possibilidade. E se ele renunciar essa custódia, aqui está escrito que ele abre mão do animal e depois ele não pode pedir mais nada, né? Não pode pedir indenização, não pode pedir nem posse, nem propriedade do animal de estimação. E também aqui fala que o descumprimento imotivado Do do acordo? compartilhamento, né? Porque hoje em dia o pai que não busca, a gente vai lá na justiça e pede multa, né? E bem legal, porque aqui em Pirassununga o juiz dá, e tá dando aí R$ 500 dia, né? Dica. Mas para o animal, aqui está escrito que se ele não cumprir de buscar o animal, não aplicaria multa, mas que ele perde a custódia. E aí ele perde o direito de ver, de estar com o cão, tudo, e depois ele não pode mais pedir mais nada na justiça. Tem o Claudemir aqui também está comentando. Um apontamento que foi falado no início, né? Que você falou de quem o cachorro gosta mais, põe ali no meio. Aí ele até Não tá saindo, Betinho? Pico. Não tá. já ele, aí, Aí. voltou, já ele volta. Aí ele falou que assim, ele trabalha o dia inteiro e a esposa fica em casa, né? Eles têm 3 animaizinhos e um gato, né? Até diferente, eu tenho quatro cachorros e tinha 3 gatos, hoje eu só tenho 2. Mas ele falou que essa indiferença é o quê? Os animais gostam muito dele. Que ele falou assim, que virou o carro igual eu. Se eu escutou o barulho do meu carro ou da moto, o cachorro sabe que eu estou chegando em casa. Só que ele falou assim, pelo tempo que a esposa dele fica em casa, acho que tem uma afinidade maior, né? Talvez, né? Mas não que ele não ame também os animais, não é que ele não fica todo o tempo lá. Né? Então poderia acontecer alguma questão dessa do que o Dr. Agnello falou no início, né? E como fica essa decisão, né? Se fosse mais ou menos desse jeito. Se Exatamente. fosse aqui, se fosse pela lei, assim, nua, crua, aplicável, ia compartilhar, independentemente do amor que cada um tem aí pelo animal, né? Tô falando aplicação da lei estritamente crua, né? Não foi um caso meu, né? Na verdade, nunca tive um caso que fez a partilha, vamos assim dizer, né? Da custódia do animal. Mas eu tenho um amigo que fez um divórcio, uma dissolução de união estável, e eles tinham um cachorro. E isso bem antes há uns 3 anos já, né? E eles fazem esse compartilhamento. E dá certo, viu? Dá certo. Dá certo. Você sabe que eu fiz... Uma semana fica com um, acho que é de 15 em 15 dias o deles, se eu não me engano. De 15 dias fica com um. Então, tem vezes que eu vejo ele, mora perto da minha casa. Tem vezes que eu vejo ele com o cachorro, tem vezes que eu vejo ele sem o cachorro. E aí eu já falo, tá na casa da ex, né? Eu tive um caso específico que foi a primeira guarda de animal. Eu tenho uma colega advogada que mora no Nordeste e ela falou, eu tô com um caso de animal, isso há uns 5 anos atrás. E aí ela falou, é difícil achar decisão, antes não era tão comum, né? E a gente entrou com a decisão, o juiz compartilhou a convivência, só que daí os dois começaram a dar problema na hora da entrega, né? Porque tinha violência doméstica, não tinha essa legislação,
Então, falava que eu não vou entregar porque você precisa arranjar alguém para trazer, porque tem o distanciamento. Como se fosse o filho mesmo, né? Exato. Começaram um rolaiada e no meio desse rolo, o cachorro ficou ruim e quando estava com o outro, morreu. E a discussão no processo era aquele que não estava com o cachorro queria indenização pela morte do cachorro, né? E a grande celeuma ela tinha que provar que ela não tem nada a ver, que o cachorro estava doente. Ou que teve maus tratos, ou negligência. Exato. E aí, toda essa questão por causa do animal. E eu lembro ainda quando a Kátia, né, a minha amiga, ligou, ela falou assim, amiga, eu falei, fala. Ela falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, fala. Ela, cachorro morreu. Eu falei, não. Meu Deus do céu. Para complicar ainda mais o processo. Né? Então, porque cachorro morre, né, gente? Acontecem essas coisas, né? E cada vez mais vai começar as pessoas querendo culpar a negligência que não levou, que não fez, que o outro não fez, e aí vem, né? Até uma pergunta minha, então, aqui, né? Mas é interessante porque também, né, a gente... Também é pai de pet, né? Eu vou arranjar um cachorro só para depois pedir indenização pro meu marido, se eu Não, mas largar nessa interação que é compartilhada, né? Às vezes é sujeito, né, nessa decisão, porque assim, aí um quer dar um tipo de ração, o outro dá outro, cuida de um jeito, cuida de outro. Nessa decisão tem algum parâmetro que tem ali a questão do cuidado ou não? Não, aqui não tem, Betinho, que nem quando a gente está com um filho, que nem no ser humano, né? Quando, às vezes a mãe fala, vai por causa do pai, não faz nada, eu falo, calma. Quando tá no poder familiar dele, ele vai criar do jeito que ele acha, desde que não ponha a criança em risco, né? E eu creio que é assim com o animal, né? Enquanto tiver... É que com o animal, por exemplo, a questão da ração. O animal ele está acostumado com uma, ele não come outra. Normalmente ele não come outra. Então se na casa do outro tiver uma mais barata... Tem algumas coisas que são meio que, vamos dizer assim, sendo que as duas partes têm realmente afinidade com o animal e conhecem o trato do dia a dia, ele já vai saber que ele não pode mudar a ração, né? Ele já vai saber que se o cachorro está acostumado a fazer 2 passeios por dia, você tem que fazer os 2 passeios por dia. Então, acho que isso pode ser, vamos dizer assim, não numa decisão judicial para definir o litígio, mas assim, num acordo de divórcio, essas questões já podem ser colocadas no termo do acordo. Então, a custódia vai ser compartilhada, fica estipulado que a ração é a X e que o cachorro tem o direito de lazer dele, vamos assim dizer, né? Tem os momentos de lazer, é capaz os de passeios. colocar até os passeios obrigatórios, Sim, diários, né? É que assim, pode influenciar assim, não, mas eu gosto daquele lugar que faz ali o pet, né? Vamos dar o banho, tosa. Não, mas eu gosto do outro, Vai ter, né? Betinho. Aí... Principalmente se for litigioso. Vai ter, não é? Betinho. Por isso que é uma legislação para ajudar, mas eu vejo assim, imagino, você vai se divorciar, tudo que você quer é não ter mais o contato com seu ex-parceiro, né, seu ex-cônjuge. Então, o compartilhamento de custódia de um animal seria assim, reviver o relacionamento a cada semana, a cada 15 dias. Eu acho que... É que tem muita gente que, por exemplo, se é um casal, tem casal que um gosta do cachorro, né, do gato, e tem outro que não faz questão. Mas na hora do divórcio, infelizmente, usa esse animal para prejudicar o outro, porque sabe que o outro faz questão do animal, né? Sim. Uhum. Gente, vamos lá. Tem gente que faz isso com o filho. Senhora, Quiçá, né? Tem a Mariana, não é a Mariana aqui não, é outra, Mariana Velar. A Mariana tem um cachorro horroroso. Ela tá perguntando se aumentou muito ou tá sendo comum essas ações. Sim. Sim. Por conta dessa questão de... eu vou falar assim, Que as pessoas estão tendo de mais humanizar o animal. Não, né? e as pessoas têm mais cachorro do que filho hoje em dia. Sim. Né? Então a tendência é assim. Mas. E nos relacionamentos modernos, né? Então, assim, o primeiro passo, compra um cachorro. Aí depois você vai ver se vai ter filho ou não. Tem né? muita gente que nem quer ter filho, né? Sim. E eu estava lendo aqui o último artigo da lei
ele fala que o processamento das ações litigiosas de custódia de animal será seguido o rito do direito de família, do Código de Processo Civil. Então, vai ter prioridade a liminar, quando a gente distribuir lá no sistema, vem a liminar, né, do animal, de com quem vai ficar, do compartilhamento, e depois como que vai proceder esse processo, porque a gente sabe que os processos são morosos, né? Com certeza. Então, vai dar até para pedir já uma liminar, porque às vezes você saiu de casa, deixou o cachorro lá e você quer ver. Então, já primeiro pedido que você faz no processo, independentemente de como que vai ser, para que deixe você ver e conviver com esse cachorro aí, o período que você acha que é bom, e fazer a proposta para outra parte, né? Então, vai ter essa possibilidade, assim como a convivência no caso do ser humano. Achei que essa lei foi bem, né, muito... Agora me veio na cabeça aqui. Já pensou se estipulassem uma espécie de pensão pro animal, né? Fala, olha, eu abro mão da custódia, né? Aí outra vai assim, você não quer cuidar? Mas tá bom, você vai pagar. você precisa pagar uma pensão, que a gente tem uma despesa de R$600 por mês com o animal, pelo menos R$300 por mês eu de acho pensão. que a lei, Agnello, quando você traz isso à tona, eu acho que a lei, quando ela fala que você não quer ficar, vai ser entendido como renúncia e você não vai ter poder, posse e nem direitos sobre os animais, foi exatamente por isso. Para não existir processos, não que advogados não peçam, né, Agnello? Porque pedir, todo mundo pede. Ganhar e atualizar a lei é outra coisa. Mas aqui na lei fala que não. Fala que se você não quiser ficar com o cão, você não vai, ou o gato, o animal, você não precisa pagar nada para outra pessoa. E se vocês compartilharem, também não tem pensão alimentícia aqui. O que tem, quando ficar na sua casa, você gasta, na casa dele você gasta, e os gastos extraordinários serão rateados. Em nenhum momento está escrito aqui que na custódia de animais teremos pensão alimentícia. Sim. Né? A Renata, ela está pedindo para falar o WhatsApp de novo. Opa! O WhatsApp aqui da rádio é o 19997939785. E aí ela comenta também, é a mesma que fez a questão lá daquela pergunta, mas que está falando muito mais sobre o cachorro, né? Mas pode ser qualquer pet. Qualquer pet. Qualquer pet. Animal de estimação. Está falando aqui na... Tem papagaio, né? Gatos, tem gente... periquito. Furão, né? Todos esses animais que convivem no ambiente doméstico. Hoje em dia tem até aqueles mini galos, uns galos pequenininhos que são de estimação hoje. Nossa, agora eu vou Tartaruga. Agora eu vou ter que ficar dando do tipo de dica para cliente. Olha, se ele gritar, se ele empurrar o animal, já filma para usar lá na ação, para você ter direito à custódia unilateral do animal. A gente tá brincando, mas é a real. Né? Daqui a pouco estamos vendo um monte de publicação em TikTok nesse sentido, né? Mas, o que ela comenta, a decisão é feita uma ação, né? Ação judicial, Betinho. Mas a gente tem que pensar isso. Quem decide é o juiz o mesmo. O juiz vai decidir. Só para ela entender, a gente está falando no caso de um divórcio ou no caso de uma extinção de união estável. Né? Aí você vai fazer essa compartilhamento. É uma das partes que tem que entrar com a ação. Isso. É que nem o do humano. Você pode pegar o seu ex, se você for fazer o divórcio consensual, o que seja, já fazer os termos ali, né? Se tiver menor, tem que pedir para o juiz homologado, caso contrário, pode até fazer em cartório. E se não der certo desse jeito, se não chegar a acordo nenhum, vai para as vias judiciais, conforme qualquer divórcio, e pode acumular esse pedido no divórcio, ou também, agora pela lei, você pode entrar com uma ação específica de custódia de animal. Então, porque acho que a relação... Nunca distribuí esse processo de custódia de animal. Acho que da relação que ela está perguntando aqui, quando assim, dessa separação, ambos, nenhum quer ficar com os animais. Né? Um fica jogando para o outro, aí um entra com a ação. Que é que nem
renúncia. Até Então, ela... não vale a pena entrar com essa ação. Vale a pena os dois procurar algum lugar para doar. Uma Porque ONG, não não tem é? como você entrar com um processo apenas para fazer renúncia do animal. É que ela cita, se fosse, assim, que pode acontecer, que ela até citou, assim, vamos dizer, um animal mais idoso, né, que dá um Vai dar pouco mais mais trabalho, mais despesa. despesa, né? Ou também não precisa ser, acho que idoso, né, Renata, acho que nesse caso, Na né? verdade, tem uns animais... Um animal que tem algum tipo de problema de É, saúde. tem uns né? cachorros que Faz fazem muito uns sentido cruzamentos diferentes, né? Que nem aquele bulldog francês. Eles são caros na essência, né? Dá problema no focinho, dá problema na respiração, eles já são caros, né? Não precisa ser velho para ser caro um animal desse. Então, tem que verificar tudo isso, né? Porque e ver quem que vai ficar com o animal. Se os dois não quiserem, vão ter que procurar um plano B aí para doar. Eu achei até interessante que ela apontou, acho que a questão de idoso, porque vai ser difícil você doar um animal Sim. desse, né? Aí eu não sei se uma Mas outra aí, parte se eles pode entrar com pegarem, uma eles vão ter que ação. cuidar. Daí vai tentar o abandono de animal, né? Que é E crime responde, também. responde criminalmente, né? Se abandonar. A Né? gente pode pensar também que, por exemplo, eventualmente caso um fique com o animal, sabendo desse histórico, nada impede de fazer pedidos de que seja feito algum tipo de, não seria uma pensão, mas um compartilhamento dos custos, mesmo sem a outra parte ter né, custódia ou vontade Pedir de uma ter o indenização, animal, né? até porque ele vai gerar uma despesa. É um patrimônio, é um bem que vai gerar despesa, não vai, ele não pode ser Vai ter que indenizar de materialmente. uma forma ou de outra. Né? Exatamente, é possível. Indenizar materialmente. Não possível. estamos falando de pensão, tá? É. Estamos falando de indenização. E a lei traz também essas questões da possibilidade de pedir indenização. Eu perdi a lei aqui, eu fui mexer aqui. Já sumiu da minha tela e eu não sei mexer. Mas na lei. A lei é bem curtinha, viu, gente? Acho que tem nem 10 artigos. E A Lei 15.392, 16 de abril. E a redação, ela é uma redação fácil também. E ela traz essa... 8 artigos. Ela tem traz 8 essa, artigos. essa proximidade com o que já vem sendo feito no Poder Judiciário, mesmo que não existia a lei. Tá? Então, está muito alinhada com as decisões que vinham sendo tomadas em relação a animais. Acho essa parte da renúncia dos cuidados muito pertinente dentro da lei, até para a gente afastar essa questão de quem não quiser ficar com o animal ter que pagar a pensão. Acho também bem pertinente essa parte, porque inclui de falar assim, eu não vi o animal e agora eu quero uma indenização, estou doente. E lá fala que se você não buscou, se você que abandonou, você não tem direito à indenização. Então, eu creio que nesses artigos aí, ela foi muito assertiva, assim, e traz uma inovação, porque essa parte aí não existe isso para a pessoa humana, né? O pai renuncia o filho, né? Não existe, de forma alguma. Ele pode até renunciar de fato, não O buscar, filho não no fazer futuro, nada, mas ele né? tem a obrigação legal e vai ter... Hoje em dia, tem muitas medidas para os pais que abandonam o filho. Então, tem multa por não buscar, tem abandono afetivo, decorrente de dano moral, tem uma série, hoje em dia tem uma infinidade de coisas que esse pai ou essa mãe, né, a gente fala pai, mas estamos numa era que muitos filhos ficam com os pais em vez das mães, Sim. né, e isso pode acontecer com uma mãe também, até de excluir eles da certidão de nascimento, né, só que as pessoas acham que excluir da certidão de nascimento é só uma punição. Não. Ele extingue toda a responsabilidade, o pátrio poder. Então, o que isso significa? Quando você ficar mais velho e quiser pedir pensão para os seus filhos, porque eles têm obrigação de cuidar de você, esqueça. Se você não está mais lá, na certidão de nascimento dele, ele não tem essa obrigação com você. Né? Os filhos, você não tem direito à herança dos filhos. Eu estava lendo uma decisão recente, eu achei bem legal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como sempre. Inovador, né? Inovador no direito de família, né? Ele deu uma decisão que um filho morreu e o pai era o único herdeiro desse filho, porque ele não era casado, não tinha filhos. Ele entrou para receber a herança.
E outras pessoas impugnaram que falaram que o pai, mesmo que não tinha reconhecido, tinha abandonado afetivamente essa criança quando ela era pequena, nunca pagou alimentos, nada. E mesmo sem essa ação de indignidade do pai, né, que a gente Ele foi considerado indigno. ele foi considerado indigno e a indignidade, ela afasta o recebimento da herança e ele não pôde receber a herança do filho. Só para o pessoal entender, só para ficar claro essa questão da indignidade, é o caso da Suzane von Richthofen, né? Ela não recebeu a herança dos pais por a óbvio, indignidade ela é pessoal, é. ela matou os pais, então Sim. ficou de fora. Se vocês fizerem uma comparação, deserdação, você deserda, eu, Tassi, deserdo os meus herdeiros necessários por meio de escritura pública, testamento. Então, eu pego, e não é qualquer caso, são os casos previstos na legislação, né? Meu filho tentou me matar. Eu vou lá e deserdo ele por testamento, de escritura pública. Isso é deserdação. A indignidade, eu não deserdei, mas eu fiz um fato posterior, né, que vão reconhecer posterior à morte. Então, os outros herdeiros ou o Ministério Público entra com o pedido de indignidade. É o mesmo efeito da deserdação, tá? Mas não é feito pela pessoa que deixou os bens e ele é feito pós-morte, tá? Então, aí faz essa indignidade. Lembrando que a indignidade, ela atinge apenas a primeira classe. O que seria isso, Tassi? A indignidade, ela tentou matar o pai e a mãe. Ela é indigna para receber herança do pai e da mãe. Então, a Suzana, que teve um tio que morreu esses dias... Que tem origem aqui em Pirassununga, inclusive. Exato, né? Ele tem origem aqui em Pirassununga, o contador dele era aqui de Pirassununga. E ele morreu... Foi enterrado aqui em Pirassununga. É. Ela é inventariante, né? Ela é inventariante e ela vai receber toda a herança. Os outros falam, mas ela matou o pai e a mãe, né? Mas a indignidade atinge só essa pessoa, o tio não. E digo mais, né? Eu penso assim, hoje as pessoas são maiores, capazes, têm informação, o tio sabia disso. Até Ele porque, era médico, né? até porque se você tem um caso desse dentro da família de grande repercussão e você não tem herdeiros, você não vai pensar para quem vai? E o irmão dela não quis a herança, se eu não me engano, né? Disse Ele que renunciou. Renunciou, né? Mas disse que ela agora está brigando, a Suzana von Richthofen, com uma moça, uma prima, senhora. Uma prima, né? Eu acho Distante. que uma senhora está tentando reconhecer a união estável que existia com Que era prima dele também, mas de outra, com ele. de outra vinculação. Né? Porque se reconhecer a união estável, a companheira é considerada a herdeira necessária, e aí a Suzana é excluída da... Mas pelas informações de jornais, né? Ele foi encontrado morto, estava lá já por muito tempo. Não foi assim, morreu hoje, encontrou... Se ele tivesse realmente então, uma união estável, exatamente, ela teria visto que ele vamos estava dizer assim, morto, né? Mesmo dia, né? mesmo dia, parece que eram mais de 15 dias, assim, sem nenhum tipo de contato E aí ela não ninguém trocou foi nenhum ver. WhatsApp? Então, assim, né, acho que é uma tese bem frágil, né? Não sei como que seria, né? A gente não conseguiu ter acesso à prova dos autos, né? Mas se ela conseguisse provar isso, aí a Suzane ia ser afastada. Mas eu não sei se vocês sabem também, a Suzane recebeu a herança da avó. Né? Então ela já ficou milionária lá atrás. E todos os royalties. Sim, Da da série, né? que fizeram com ela. Sim. Então, a Netflix, foi pela Netflix? Ou foi Eu não pelo... lembro. Acho que foi no Amazon. Pela HBO? HBO? Toda vez que reprisa, toda a repercussão que tem, tudo que gera esse conteúdo desse filme desse documentário que ela fez, ela ganha também. Sim. Né? Então, ela não tá a pé aí, né? Ela mudou o nome. Foi Chama pela outro nome. Prime Video. Na Prime? Tem dois, né? Tem Ela fez o que é Carandiru? Não é Carandiru. Tremembé. Tem esse, Tremembé. o último foi o Tremembé. É. E antes tinha feito a menina que matou os pais, Isso. não é?
Acho que é alguma coisa assim. Ambos foi pela PAI. Ela já ganha bastante, né? Sim, com certeza. De uma... É complexo falar isso, né? Porque eu fico pensando, ainda dá mais publicidade para ela e gera dinheiro, né? Então, E não tem o que fazer, né? Porque ela se mudou para uma cidade menor, né? Não está numa grande cidade. Acho que ela mora em Bragança, Paulista, se eu não me engano. mudou Ela de casou nome, né? e acho que para evitar essa confusão com o público em geral. Mas por outro lado, ela está se expondo aí com essas séries, né? Revivendo todo esse caso de repercussão nacional atrás de lucro, né? Dos royalties dos programas em si. Então é um negócio meio que sem sentido, né? Você fica recluso, mas não abre mão de monetizar com esse caso horrível, né? É que geralmente esse tipo de psicopatia diz que a pessoa não sente, né? Porque no documentário ela pergunta: e você se arrepende? Você sente falta dos seus pais? Claro que eu sinto. Uma pessoa na minha idade era para estar fazendo faculdade. Foi essa a resposta que ela deu. Né? Tem uma pergunta da Anabelle e ela comenta sobre a decisão de se tem pessoas que acabam entrando por vingança Muito, afetiva ou também se pode ter casos assim, até eu posso formular mais ou menos, acho que o entendimento que ela falou aqui, de uma tomada de decisão compartilhada, uma das partes entrar de novo na justiça, falar que o animal não está se adaptando aos dois lugares, está Pode. prejudicando talvez, não sei se até psicologicamente o animal, né, ambos os pets, né, e aí ser tomado outro tipo de decisão, ficar só com uma pessoa, alguma coisa assim. Pode, com Pode sim. certeza, com certeza. Ó, vamos dizer assim, não estou falando de animal especificamente, né? Vamos falar de filhos. O processo ele nunca se encerra, né, quando é filho, né, doutora? Ele sempre está aberto ali. Qualquer coisinha que acontecer, a parte contrária pode ir lá e pedir uma revisão, pedir a modificação da guarda. Então, Hoje funciona assim. Mas a vida das pessoas e dos animais não são um papel. Não dá para fazer uma programação de como vai ser, né? Amanhã tem uma filha aí de 17 anos que arranja um namorado. Ela não quer no fim de semana nem passar na casa da mãe nem na casa do pai. Ela quer passar na casa do namorado, né? Então, há adequações que devem ser feitas. Às vezes hoje o pai paga X de pensão, porque ele trabalha num lugar, ele é simples, amanhã ele fica milionário, né? A possibilidade dele aumenta, então você consegue mudar. Hoje o cachorro está adaptado assim. Amanhã o cachorro não está mais adaptado, né? Você arranja um parceiro lá que já não gosta do cachorro, né? E aí o cachorro vive escondido. Então, todas essas questões, se conseguir provar na justiça que houve uma modificação, é possível sim entrar com modificação de custódia de animais. se você pensar no animal, né, você pode procurar um veterinário que vai te atestar Com que ele certeza. não está nas melhores das condições, ou está com algum problema de saúde, mesmo que seja ali de convivência, né, um problema psicológico, emocional no animal que pode Uma- gerar aí uma essa modificação. Dica para os veterinários: começar a fazer laudos para a justiça. Não, porque aí Né? e se entra essa questão, né, que foi, ela comentou, né, se muitos entra por, ela falou vingança mesmo, né, e aí um vai lá, pega um laudo, e a outra pega um laudo e fala que o Acontece cachorro... até com Aí gente. pode Com ser gente, que o né? juiz arbitre um Perito. perito, Uhum. né? Um perito Nomeie veterinário. um perito veterinário da confiança dele para fazer um laudo independente. Agora, ela até pôs uma pontuação e eu acho que seria, é bem interessante isso que ela comentou aqui. Esse processo, essa ação, ela demora. E quem vai ficar com esses animais? É que nem a criança, né? Aquele que saiu de casa, por exemplo, se a criança ficou lá com a mãe ou com o pai, enquanto não decide, fica com aquele que ficou.
né? Se você está fazendo um divórcio, enquanto não decide, vai ser na casa que o animal está. Por exemplo, você pode É. pedir uma liminar para que o animal fique com você. Como é que você vai embasar essa liminar? Você pode pegar ali uma declaração do veterinário, que quem sempre leva é você. Você pode pegar uma declaração do pet shop. Quem leva o cão no pet shop? Ah, é o fulano de tal. Quem normalmente paga a despesa do animal no pet shop? É o fulano de tal. Então, assim, são elementos, né? que levam a entender de que quem cuida de fato do animal é uma das partes e não a outra. Então, você tem essa possibilidade de antecipar uma decisão futura ali, provisoriamente. Porque senão fica. A outra também quer levar, mesmo que Sim. saiu, não, eu tenho condição de levar A ele. verdade é uma só. Aquele que está sem o animal de estimação deve entrar imediatamente com um processo para pedir essa liminar para que viabilize o acesso ao animal. É bom saber, né? Não, porque foi uma pergunta Não, é interessante, lógico, né? lógico. Porque fica outro que quer levar, o outro não quer ficar com o cachorro, Mas, ou animal, pet, né? os divórcios, muitos deles, 89%, além de tudo o que está sendo discutido, tem gente que busca vingança, Ah, sim. né? Não é o cachorro só, às vezes é a bicicleta, né? Às vezes o cara tem uma bicicleta de trilha lá de 60 mil, mas é que é a bicicleta dele de trilha. Eu sei que ela tem direito a metade desse tipo de bicicleta, mas é mais fácil ficar com ele que usa e ele indenizar a pessoa. Mas às vezes a pessoa fala, não, eu quero a bicicleta. Você anda de bicicleta? Não, mas não é minha também? Eu quero a bicicleta. É igual casa, né? Às vezes a pessoa tem 2 imóveis e aí uma das partes ficaria com um imóvel que é de custo menor, mas ela tem um apego emocional por esse imóvel. Outra parte sabe, mesmo que ela ficaria financeiramente melhor, né? Vamos dizer, um imóvel custava 500, o outro custa 1 milhão. Ele ia ficar com um de 1 milhão, ela estava renunciando a 250 mil da parte dele do outro imóvel. Mas o cara fala assim, não, eu quero aquele. Justamente para essa questão de vingança. Porque não tem a ver com divisão. Né? Tem a ver com vingança, né? Com o que você quer, né? Eu falo que... Aí a ação se estende um pouco mais. Sempre que há litígio, ela se estende. Quando não há briga, quando não há discussão com relação à divisão de bens, o processo tende a ser bem rápido. Né? Mas é complicado a gente dar mais uma liminar para sair aí em 20 dias. Cada caso realmente vai ser até porque quando você entra com uma liminar de guarda familiar, ela, em uns 25 dias ela sai, porque passa pelo Ministério Público. Mas a custódia de animal não vai passar pelo MP. Direto, né? Não é possível que abra vistas para o Ministério Público, né, doutora? Não é possível. Mas assim, não é para passar. Se não passar, é para em 20 dias a decisão tá lá. Mas, Betinho, só para falar para essa ouvinte, né? Lá no escritório, o que eu sempre costumo falar para os clientes, principalmente quando estou representando os maridos, para pensar e para raciocinar com a cabeça e não com o fígado. Porque quando você pensar com o fígado, você vai ser agressivo, você vai querer o pior, né? Você não vai raciocinar da forma correta. Então, assim, a gente tenta sempre... o bom advogado, eu tenho essa percepção, de que o bom advogado, ele tenta sempre buscar a solução e que essa solução seja amigável, né? O litígio é a última das alternativas, né, doutora? Já tem provas que o litígio, os dois perdem e no final não vale a pena, né? Então, a gente mostra todo o cenário para o cliente, mas tem cliente que quer ir até o final. O litígio é bom para o advogado. Eu falo. Porque assim, num divórcio, se fizer hoje eu atendi uma pessoa e eu expliquei isso, né? Um divórcio que eu estou cuidando. Eu falei o seguinte, você tem um patrimônio aí de 1 milhão.
Se vocês continuarem brigando e o juiz der uma sentença, para mim, é excelente. Por quê? Divórcio geralmente tem sucumbência recíproca, que é o que tem que pagar para o advogado. Sucumbência recíproca, os dois advogados vão receber. E os juízes daqui estão dando 10% para cada um em cima do patrimônio que tem para dividir. Ou seja, é 20% a menos do patrimônio. 20% a menos, né? Não é 10, né? Porque daí é 10 em cima do que vai dividir dele e 10 do... Mas é 20 do patrimônio total, né? E aí, você acha que eu tô triste? Um processo que está chegando agora na hora da sentença. A verdade, a gente está buscando um acordo que é para facilitar a vida deles, né? Porque se for ver mesmo, prefiro sentença, né, doutor? Sim. Então, mas é complexo, né? E as pessoas não entendem, né? O que a doutora está falando é honorários de sucumbência, que é diferente daqueles honorários... Contratual que você já pagou. Quando você vai lá no escritório e vai me contratar, ou contratar a doutora Tassiane, eu vou falar o quanto eu vou cobrar para fazer a ação, para representar você. Ali é o que a gente contratou. E ao final do processo... Aquele que perdeu? Quem perdeu tem que pagar ainda, é o que a gente chama de sucumbência, que é um percentual que o juiz estipula para remunerar o trabalho do advogado ao longo de todo esse processo. E no divórcio, geralmente, 99% a sucumbência é recíproca. Porque se você impugnar um pinico que estava na casa, né, eu na contestação, e que a pessoa não deixou de colocar na inicial, o pedido já é parcialmente procedente. E aí vem a sucumbência recíproca, né? Então, a gente sempre tenta buscar o melhor para o cliente. Mas então, Agnello, estamos chegando ao fim já do programa, né? Passou rápido hoje. Passou rapidinho falando de custódia de animal. Nós estamos aí com uma lei fresquinha, que não tem nem 30 dias. A gente até ia falar, né, doutora, de guarda mesmo. De guarda pessoa, de filhos, né? Mas eu achei... O tema rendeu. E eu acho bom a gente sempre trazer um tema atual, porque... é muita coisa errada na internet, Agnello. Não, e a gente teve bastante participação, então você mostra a relevância aí da questão, né? E aí também traz... O povo gosta do pet. Todo mundo gosta. O pessoal gosta. ama animais, né? Então, nós estamos chegando ao fim do programa. Semana que vem estaremos por aqui, eu e o doutor Agnello. A gente agradece toda a audiência. É isso aí, agradeço a audiência de todos, a participação dos ouvintes. Semana que vem estaremos de volta no nosso programa Radar Jurídico, contando sempre com a participação de vocês. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde. Tchau, tchau.